Fala, meus amigos e minhas amigas, fogo no parquinho da extrema-direita. E a gente nem torce para um lado, nem torce para o outro, a gente torce para a briga. Eu estava aqui lendo o blog do Moro, o blog da Lava Jato, o blog ligado à Lava Jato, o Antagonista, conhecido carinhosamente por Anta, na internet. E eu vi uma matéria sobre o Paulo Guedes. O Paulo Guedes detonando o Sérgio Moro numa reunião com empresários, afirmando que se Moro ganhar a eleição, vai fechar o Congresso Nacional. E o Antagonista ficou revoltado com a declaração do Paulo Guedes. Eu queria pedir para você, meu amigo e minha amiga, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho das notificações. O teu like é muito importante para nós. O YouTube recomenda o conteúdo para outros companheiros e companheiras que não são inscritos ainda. É importante, mete o dedo no like aí, não é inscrito, um segundinho, se inscreve. Não apenas no nosso canal, Portal Clique Política, mas em outros canais progressistas. A guerra vai ser grande contra a extrema-direita, que domina a internet desde a eleição de 2018. Agora que a gente está conseguindo equiparar as coisas. E também contra a mídia corporativa que quer eleger esse ex-juiz parcial. Só que o Paulo Guedes se equivoca quando afirma que o Moro vai fechar o Congresso, porque o Moro não vai ganhar a eleição, Paulo Guedes. Nem o Moro, nem o Bolsonaro. Talvez a derrota seja tão avassaladora que nem segundo turno tenha. O Antagonista ficou tão revoltado que disse o seguinte: em almoço com empresários, o Marcelo Queiroga da Economia. Por que Marcelo Queiroga da Economia? Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, deu uma declaração lamentável recentemente e foi chamado de Paulo Guedes, uma espécie de Paulo Guedes, porque pela Renata Lopretti do Globo. Aí viralizou na internet, né? Por isso que eles falam aqui. Em almoço com empresários, o Marcelo Queiroga da Economia fez uma projeção sobre como seria a relação entre o ex-juiz e o poder legislativo. Vejam só, o Antagonista mandou até internarem o Guedes. Tá muito engraçada essa briga na extrema-direita. Quem diria, hein? Menos de 4 anos depois, o Moro em guerra com o Bolsonaro e o Bolsonaro em guerra com o Moro. Porque eles brigam pelo mesmo eleitorado, pelos mesmos extremistas de direita que não estão nem aí para os pobres, né? Muita gente foi enganada, é tanto que Bolsonaro teve 70% dos votos em São Paulo e hoje Lula lidera em São Paulo, né? Nem todo mundo é extremista. Aliás, é uma pequena parcela que é extremista. Não satisfeito em fazer prognósticos errados sobre a economia brasileira, Paulo Guedes, o Marcelo Queiroga da Economia, diz o Antagonista, decidiu dar pitacos sobre o que aconteceria se Sérgio Moro assumisse a presidência. Segundo o Globo, Guedes afirmou em almoço com empresários em São Paulo, nesta sexta-feira, dia 10, que o ex-juiz pode fechar o Congresso se for eleito. Guedes disse o seguinte: se vocês acham que a gente vive um período de guerra fria entre governo e Congresso, aguardem. Se o Moro vencer a eleição, vai ser uma guerra nuclear. Ou eles botam o Moro para fora, ou o Moro fecha o Congresso. Aí o Antagonista termina. Já podem internar o Anta, falando, obviamente, com o Guedes, porque eles ficaram revoltados com essa declaração. Se nós pararmos para analisar, ele disse o seguinte, que ele sugeriu que o Moro não é democrata, que o Moro não vai saber lidar com a democracia, mas não teve coragem de dizer a mesma coisa com o Lula. Porque ele sabe que o Lula tem um projeto para o país. O Paulo Guedes sabe. Qual é o projeto do Lula? Acabar com a fome. Qual é o projeto do Lula? Gerar milhões de empregos. Qual é o projeto do Lula? Fazer com que o Brasil volte a ser a potência mundial que um dia foi. Lula tem capacidade para isso? Tem, amigo. Lula tem capacidade para isso? Sim. Lula tem capacidade para baixar o preço do combustível? Sim. Coisa que o Bolsonaro não faz, nem o Paulo Guedes faz. Sabe por quê? Porque eles trabalham para os acionistas privados da Bolsa de Nova York e aqui do Brasil. Daqueles que têm dinheiro e não geram um emprego. Petrobras não pertence mais ao povo brasileiro, pertencem a eles. Essa é que é a verdade. Forte abraço a todos vocês, a luta continua, até outra oportunidade, se Deus quiser.